Bom dia, nono ano. Tudo bom com vocês? Bom, espero que sim, né? Vamos para mais uma aulinha nossa. A gente vai falar mais um pouquinho, né, sobre circulação de mercadoria no mundo, que é o nosso conteúdo aí do capítulo 6. E a gente estava falando na aula passada, né? Eu voltei no último slide mesmo, nós paramos, que falava sobre o termo modal. Modal são meios de transporte. Eles são de suma importância aí para a ligação do mundo em relação à troca de mercadoria. Tá? No caso, nós estamos falando de mercadoria. Nós poderíamos também agregar isso à circulação de pessoas, mas não é o caso aqui. O nosso fluxo é o fluxo de mercadorias. E lembrando o que eu falei na aula passada, assim que a gente finalizou a aula, quanto mais interligado esses modais forem, quanto maior a infraestrutura que esses modais tiverem, mais desenvolvido é um país. Então, se eu entro num país onde eu tenho um urbano mais intenso, eu tenho um urbano mais estruturado, eu tenho os modais mais interligados, eu tenho toda uma estrutura de portos, aeroportos, rodovias, hidrovias, eu tenho um teor de desenvolvimento muito grande. Se eu entro num país onde eu vejo que o rural ele impera, que os modais eles são realmente ainda muito remotos, a rodovia, a aerovia, a hidrovia, aeroportos, né? No caso, os portos, eles ainda têm aquele teor de subdesenvolvimento, de dificuldade de conexão de espaço. Eu percebo que esse país é um país subdesenvolvido. Então, lembra que eu pedi para vocês olharem como é que é esses meios de transporte no Brasil e qual que predomina. No Brasil, embora nós tenhamos um espaço territorial norte-sul, leste-oeste absurdamente grande, o nosso modal ferroviário ele não está completo. Hoje no Brasil, o modal que prevalece é o modal rodoviário. Nossa, nós temos um litoral. Olhem o leste do Brasil, nós temos o Oceano Atlântico banhando, o nosso litoral norte-sul é banhado por mar. E por que nós não usufruímos isso como modal? Ainda temos tanta dificuldade em relação a esse modal? Por que o nosso modal ferroviário ele é um modal ferroviário remoto aí de um século passado, onde os dormentes, né, os dormentes que são as linhas férreas, eles têm tamanhos diferentes. O trem ele não consegue, um trem de minério de ferro, ele não consegue se interligar 100%. Chega um momento que o dormente ele aumenta, ele diminui. Por que isso? Por que o rodoviário ainda prevalece? Lembra que eu falei para vocês na aula passada que nós temos interesses aí de algumas indústrias, até mesmo do governo federal, em relação a isso. Sabemos que a Petrobras ela toma conta, né, da exportação, da venda do petróleo no Brasil de uma forma muito intensa. Imaginem se a partir de agora nós tivermos o modal ferroviário e o modal marítimo como sendo o modal de suma importância para a troca, para a circulação de produção no país, no Brasil. A Petrobras perderia ou não? Vamos parar para imaginar. Quantos bilhões de habitantes, a extensão territorial, quantos continentes, ou perdão, quantas regiões, quantos estados nós temos dentro desse nosso país, para a gente parar para ver se é interessante para a Petrobras perder todo esse domínio e hegemonia que ela tem do transporte rodoviário. Se a partir de agora eu começo a ligar todos os estados, as regiões do Brasil por ferrovia, eu tenho uma economia muito maior, né? Mas eu tenho uma perda aí da Petrobras muito grande. Lembrando que a Petrobras não é só produção de combustível, né? Gasolina, diesel. Não, a Petrobras ela é produção de petróleo. Asfalto tem como matéria-prima petróleo. Pneu de automóvel, de caminhão tem como matéria-prima petróleo. O interior de um automóvel tem como parte da produção que está ali dentro matéria-prima petróleo. Então ela ganha não só na venda de combustível, mas como na manutenção de rodovias e na produção de automóveis. Então pensem o porquê de nós não termos num Brasil extenso, de uma extensão continental absurda, somente termos aí o uso do rodoviário e não termos o marítimo e não termos o ferroviário, né, como sendo modais de suma importância para a circulação de produtos no nosso território. Então aí eu acho que a gente consegue responder junto e parar para pensar em muita coisa aí que nos faz ficar dependente de uma empresa que dita realmente a regra da circulação de produtos nacionais no nosso país. Tá bom?
Eu coloquei aqui que quanto maior o crescimento econômico de um determinado país, o que equivale a dizer que há uma maior presença de indústrias, de atividades agrárias e comerciais, maior é a demanda de pressão sobre meios de transporte. Com certeza, esse produto ele precisa circular, ele precisa ir e vir. Então, a gente tem uma maior pressão. Pensem que para você conseguir uma concessão do transporte de um produto, existe uma licitação, existe um governo, existem poderes por trás disso tudo, existe uma lucratividade muito grande. Então, a gente vai ter um jogo, sim, também político envolvido nisso tudo, tá? Esses meios, não, se esses meios não tiverem uma estrutura adequada para suportar carga, fatalmente o desenvolvimento desse país entrará com desafios, com crises, com problemas, né? Se eu não tenho uma infraestrutura interessante para a circulação de modal dentro do meu país, se eu tenho um déficit disso, eu vou ter um processo de problemas de circulação de produto. Lembra que eu falei para vocês? Quanto mais estruturado for o modal de uma determinada região, mais desenvolvido é um país. Então, se eu tenho um problema, eu não tenho circulação de mercadoria. O processo de globalização passou a evoluir no final do século XX, a gente sabe disso. Consolidou-se no mundo, precisou de transformação e aprimoramento no setor de transporte. Isso foi possível graças aos instrumentos técnicos de diferentes tempos. Exemplo da Revolução Industrial, que nós falamos no início, né, da aula anterior, e da implementação do trem a vapor, de grandes navios, até os dias atuais, com tamanha tecnologia, que é o que a gente vem falando no próximo slide, da revolução técnico-científico-informacional. O que, que é isso? Juntou ciência, tecnologia e informação. Hoje dá para pensar no modal como nós pensávamos lá no século XVIII, alimentado a carvão, né, o vapor de carvão, aquilo tudo muito lento. Não, hoje até pior, hoje a gente quer fluidez. A gente usa muito esse termo quando a gente fala de circulação de mercadoria, fluidez. E a fluidez ela está inserida de fato em toda a tecnologia dada, né, originada da revolução técnico-científica informacional. Lembrem-se dos fluxos, os fluxos intensos, fluxo de mercadoria, compra e venda. Hoje a gente tem isso tudo até em piora, né? Não precisamos mais estar em loco para poder comprar um produto. Eu posso fazer isso de dentro da minha casa. Então a gente tem aí não só nos modais, mas até na forma como nós nos comportamos enquanto consumidores, uma inserção da revolução técnico-científica e informacional muito grande. Ciência, tecnologia e informação estão inseridos o tempo todo no nosso dia a dia, né? Nessa circulação de produção, tá? Outra consideração necessária, nesses diferentes sistemas de deslocamento, articulam-se em redes de transporte, que costumam também ser chamadas de modais, mais uma vez a gente usando esse termo. Como toda rede, os transportes articulam-se por nós, que são pontos fixos, e linhas que são fluxos. E o que são fixos e fluxos? E aí? Vamos lá, a gente coloca aí como sendo uma perguntinha. O que são fixos e o que são fluxos? Eu poderia complementar assim, essa pergunta assim. E qual a importância deles na circulação de mercadorias, já que a gente está falando desse termo no capítulo 6, né? Na circulação de mercadorias no mundo. Fixo a gente já entendeu que é algo parado. Eu estou agora no meu fixo, o meu computador. Mas eu estou emanando para vocês informações através de um fluxo de rede. Esse fluxo faz com que minha informação ela vá além aqui do espaço que eu estou inserido, mas através do meu fixo. Eu tenho fluxo só assim, através de tecnologia? Não. Eu tenho fluxo através do ir e vir dos modais, tá? Então, não esqueçam que os fixos também dependem dos fluxos. Nesses fluxos, eles estão inseridos os modais, que é o que leva a matéria-prima, é o que leva o produto industrializado, é o que traz um produto industrializado de outro país, é o que traz também matéria-prima para a gente. Lembrando que, num primeiro momento, lá também que a gente falou da divisão internacional do trabalho, o Brasil, nos fluxos, ele era só importante no envio mesmo de matéria-prima, então o nosso fluxo estava ligado mesmo
exportação de matéria-prima, hoje não, hoje esses fluxos eles estão inseridos em importação de matéria-prima, em importação de tecnologia e exportação também. Além de matéria-prima, claro que o nosso país tem um setor primário riquíssimo, nós também exportamos tecnologia. Então não esqueçam, fixo é aquilo que está parado, está fixo, mas que tem um fluxo passando por ele. Mais uma vez o exemplo do computador, é um fixo que recebe um fluxo. Ah, mas esse fluxo ele está só ligado à tecnologia? Não, ele está ligado a modal. Um porto é algo fixo, mas ele recebe um fluxo. Um aeroporto ele é fixo, mas ele recebe fluxo. Fluxo de pessoa, fluxo de mercadoria, fluxo de informação, o tempo todo aquilo está fluindo, tá? Então não esqueçam. Ah, as rodovias. As rodovias são modais fixos que passam por ela fluxos de automóveis, né? Eu posso falar de automóveis, de caminhões, seja lá do que for, que levam mercadorias para qualquer lugar, tá bom? Então, a gente vai ter aí, como tarefinha de vocês, eu queria que vocês já anotassem, porque a gente vai continuar a aula, né? Mas eu queria que vocês anotassem aí, que quando finalizar a aula, que virá após esse conteúdo aí da tarefa, é só para a gente não se perder, porque ele está falando da aula que eu acabei de dar para vocês, a importância do canal do Panamá e do canal de Suez na circulação das mercadorias no mundo. Façam isso, por favor, porque é o que eu vou falar agora, tá? Eu queria que vocês anotassem e no final da aula eu vou falar para vocês. Não esqueçam de fazer a tarefa, que ela vai se auto-responder o tempo todo nessa aula que virá. A gente está falando de modais e não tem como eu falar de modais sem falar de modal hidroviário, marítimo, que é o canal do Panamá e o canal de Suez. Então anotem aí. Qual a importância do Canal do Panamá e do Canal de Suez na circulação de mercadorias no mundo? Qual a importância? Anotem rapidinho, belezinha? Então a gente vai começar a falar do Canal do Panamá. Lembrando que o Canal do Panamá ele foi traçado para ligar dois oceanos, né? Ele foi traçado para ligar o Oceano Atlântico ao Pacífico. A gente sabe que esses oceanos eles têm desníveis. Eles têm como se fossem um degrau mesmo, natural, eles têm desníveis, tá? Antes, para um produto que saía, de repente, do porto de São Paulo, do porto do Rio, chegar do outro lado, né, nós tínhamos esses navios, eles tinham que dar a volta lá em cima na América do Norte para poder chegar na outra parte do oceano. O que eles fizeram? Se eu falei para vocês que modal é o que a gente tem de facilitação de transporte de mercadoria, eles cortaram pelo Panamá, eles abriram no Panamá um canal, e aí não precisa mais ir até a parte norte da América, ali na parte centro-oeste, que está o Panamá, consegue se passar para o outro lado. Mas como é que isso funciona? O canal do Panamá ele foi embasado na estrutura e obra do canal de Suez, né, que liga o mar Mediterrâneo ao mar Vermelho. Então eles olharam o canal e eles perceberam que havia uma fluidez muito grande e o espaço de circulação para a circulação de mercadoria tinha encolhido muito. Então, aqui eles pegaram a obra do Canal de Suez e tiveram a grande ideia da construção do Canal do Panamá. Tá? Essa é a imagem do Canal do Panamá. Tá? É um canal realmente que liga pela cidade do Panamá os dois oceanos. Percebam aí o desnível que existe, né? Está mostrando como se fosse de fato um degrau. E como é que há a passagem desses navios? Os navios chegam vindo da parte leste do Oceano Atlântico, passando para a parte oeste, cortando um caminho muito grande. Eles chegam no Canal do Panamá, eles param. Uma eclusa, o nome é eclusa, tá? Isso é uma eclusa. Ela enche de água. Quando o navio ele fica no nível do outro oceano, esse navio é liberado e ele segue viagem. A mesma coisa naquele navio do lado esquerdo que está vindo. Como é que vai acontecer? Ele vai parar ali na eclusa, ela vai esvaziar, ele vai chegar no nível inferior e ele vai seguir viagem. Por que foram necessárias fazer eclusas artificiais no Canal do Panamá? Pelo desnível dos dois oceanos, tá? Mas lembrando que na verdade, o que eles fizeram foi um encurtamento de caminho absurdo. E se eu tenho um encurtamento de caminho, eu tenho um uso menor de combustível.
eu tenho um tempo menor para a chegada desse produto no destino dele. Então, com certeza, houve um barateamento aí em relação à circulação de produção. Tem um. Ah, tá. É um isso mesmo. Ó, a vantagem da união dos oceanos do Istmo, que é uma porçãozinha pequenininha, né? Que é ali na parte central da América, é cercada por água de ambos os lados, a qual conecta extensão de terra na América Central, que é exatamente esse desenho. Olhem o mapinha do Canal do Panamá. Olha como é que ele é, né? Ele liga os dois oceanos através da cidade do Panamá, que está na parte da América Central. Então, eles cortaram. Imagina o que era ir lá no norte do Canadá, além do que temperaturas baixas, né? A preocupação até mesmo de bater o navio no iceberg, perder toda a produção e tal, além do perigo, né, de dar a volta pela América, eles conseguem cortar um caminho absurdo. Ah, mas eu tenho um desnível dos oceanos. E eles trabalham com a ideia de eclusa, encher para passar, esvaziar para voltar, né, a ligação desses dois oceanos. Olha que ideia magnífica. Claro que esse é um modal com uma tecnologia muito interessante para a ligação dos dois oceanos e a circulação de produtos, tá? Aqui, mais uma vez, eu passei aqueles slides porque eu já falei aquilo. Aqui, mais uma vez, a gente tem o desenho aí do Canal do Panamá, das eclusas, o navio entra, né? Ali tem um navio entrando, ele entra, quando ele tem que passar por uma parte mais alta do oceano, a eclusa enche de água e esse navio passa. Quando ele vem para uma parte inferior, a eclusa esvazia e ele entra no nível do oceano mais uma vez, tá? Mas agora a gente vai falar um pouquinho do Canal de Suez. É uma abertura artificial construída no território egípcio para ligar o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo e permitir a comunicação marítima entre a Europa e a Ásia, sem a necessidade de realizar o contorno no continente africano. Mais uma vez, um contorno sendo minimizado aí pela construção de um canal. Essa passagem tornou o Egito uma espécie de portal entre o Oriente e o Ocidente. Então, esse é o mapinha aí do Canal de Suez para vocês poderem dar uma olhada. Lembrando que o Canal do Panamá ele foi embasado na obra do Canal de Suez, que acontece muito antes aí da construção do Canal do Panamá, tá? Lembra que antes o Oriente, a passagem do Oriente para o Ocidente tinha que acontecer no contorno de toda a África, né? Mais uma vez, gastava-se muito, perdia-se muito tempo. Uma viagem de navio não é nada seguro, né? Ainda mais um navio cargueiro. Eles queriam que isso acontecesse de forma fluida, de forma rápida. Então, eles cortaram aí, né, pelo Egito, o canal de Suez, que é também super importante aí como modal de circulação de produção. Tá bom? Então, eu queria que vocês lembrassem da pergunta lá do início. Eu coloquei como tarefinha lá no início, né? Eu acabei nem jogando o slide para frente. Eu coloquei lá no início que é qual a importância do canal do Panamá e do canal de Suez para a circulação de mercadorias no mundo. Essa é a nossa tarefinha, eu quero que vocês façam. Eu acho que mediante a explicação que eu dei ficou muito fácil, né? Mas no livro de vocês, no capítulo 6, logo na página da página 73 em diante, vocês conseguem essa resposta, tá bom? Fiquem com Deus, um beijinho, meus amores, e até a nossa próxima aula, tá?